Olá, então nessa sequência de vídeos nós vamos falar sobre alguns fundamentos da programação, focando especificamente na linguagem C. Nossos tópicos principais serão tipos de dados, constantes e variáveis, alguns tipos primitivos, entrada e saída de dados básicas, estruturas de controle de fluxo e no final do slide algumas referências que vocês podem utilizar para adquirir mais conhecimento. É importante salientar que tudo que nós vamos ver aqui e aprender será de grande utilidade para a próxima disciplina que nós vamos ter, que é chamada de Programação 1. Então, tipos de dados. Afinal de contas, o que é um tipo de dado? Né? É um conjunto de valores, tá certo? E operações que a gente pode realizar sobre esse conjunto. Tá? Alguns estudiosos, como por exemplo Tannenbaum, definem que esse conjunto e essas operações formam uma estrutura matemática que pode ser implementada usando uma determinada estrutura de dados, hardware ou software. Porém, para a gente começar a entender o que é um tipo de dado, vamos falar sobre um conceito chamado tipo de dado abstrato. Né? Refere-se a um conceito matemático básico que define um tipo de dado. Tem especificação de propriedades lógicas de um tipo de dado, não há preocupação com a eficiência de tempo e espaço, sem relação com a implementação. Isso são só conceitos, vocês não precisam decorar todos eles. Mas ainda não está explicando muito bem, afinal, o que é um tipo de dado abstrato. Para isso, eu vou dar um exemplo básico. Vamos pensar no número inteiro. Se eu pedir para você pensar no número inteiro, provavelmente você vai pensar em algum número que não tem casa decimal, certo? Ou um número maior que zero, ou negativo sem vírgula. Por que isso acontece? Porque vocês aprenderam no colégio, né, que números inteiros são assim, não são fracionados. Então, o que é esse inteiro? O que significa esse conceito inteiro? Esse conceito inteiro significa um dado abstrato. E o que a gente pode fazer com os números inteiros? A gente pode, por exemplo, somar dois números inteiros. 2 mais 2 igual a 4. Então, a gente sabe que a soma de dois números inteiros é um número inteiro. Isso é uma relação, isso é uma propriedade, isso são operações que a gente pode fazer com números inteiros. Né? Se eu lhe pedir um número real, por exemplo, você vai conseguir pensar no número real, porque também é um tipo de dado abstrato. Então, qual é a importância do tipo de dado abstrato? Ele dá uma diretriz, né, para a gente, para a nossa mente, né, e através dessa diretriz a gente consegue pensar em coisas que a gente pode fazer com esses dados. Tá? Então, ele não é algo implementado, mas é algo, digamos assim, universalmente compartilhado. Ele tem um conceito que a gente consegue compartilhar com uma comunidade de pessoas que entendem esse conceito. Então, para a gente que trabalha com linguagem de programação, a gente utiliza esse conceito, né, como base para implementar na linguagem de programação específica. Então, cada linguagem de programação vai pegar esse tipo abstrato de dados e implementar. Tá? Ele vai trabalhar de forma diferente. Então, como é que isso acontece na linguagem C? Né? Como é que os inteiros são trabalhados na linguagem C, como é que os reais são trabalhados na linguagem C e assim sucessivamente. Então, quais são os tipos de dados abstratos que a linguagem C tem implementado? Na verdade, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, todas as principais linguagens de programação implementam, de alguma forma, esses dados abstratos. Então, nós temos dois tipos, né, que a gente chama o primeiro grupo de tipos primitivos e um segundo grupo de tipos especiais ou tipos construídos. No tipo primitivo, nós temos os dados abstratos do tipo numérico, né, do tipo caractere e do tipo lógico. O lógico nada mais é do que verdadeiro e falso. Né? Então, a gente utiliza para sentenças de testes e assim sucessivamente. Caractere são tipos primitivos que permitem a gente trabalhar com letras. Na verdade, caracteres alfanuméricos. Pode ser letras ou números, mas como texto. Tá? Longas cadeias de caracteres a gente chama de string, mas no futuro a gente vai explicar isso melhor. E, obviamente, os tipos numéricos, que nós temos basicamente duas divisões. Os tipos inteiros,
como eu falei anteriormente, e o tipo real, que se divide também em dois grupos, o de precisão simples e precisão dupla. Aí você vai me perguntar, para que isso? Quando nós estamos trabalhando com valores numéricos, a quantidade de casas decimais é muito importante. Vamos dizer que a diferença, você está fazendo um cálculo para saber se alguma coisa relacionada à previsão do tempo. Quanto mais casas decimais você tiver, maior o seu nível de precisão. Então a gente utiliza de precisão dupla, tá certo? E enquanto dados comuns no nosso dia a dia, a gente pode, que são fracionados, a gente pode trabalhar com dados reais de precisão simples, tá? Já os tipos especiais, né, que são também chamados de tipos construídos, a gente tem vetores e matrizes, que não está no escopo dessa disciplina, valores sequenciais, valores de registros, tá certo? E tipos de variáveis que guardam apenas referências de memória. A gente também não vai falar disso nessa disciplina. Então, quais são os tipos primitivos que a gente trabalha no nosso dia a dia com o C padrão? É o tipo caractere, como eu falei anteriormente. O tipo inteiro, ele é representado na linguagem C como int, assim como o caractere é representado como char. Os tipos reais, nós temos dois, né? O de precisão simples e dupla, como eu falei anteriormente. O de precisão simples a gente chama de float, tá? E o de precisão dupla a gente chama de double. Perceba que nesse slide eu também coloco a quantidade de memória que cada um desses tipos trabalha, tá certo? Quanto ele consome. Você pode ver que cada tipo consome uma quantidade de memória diferente. Hoje em dia, isso não é um problema para uma máquina, né? A gente tem computadores de 4 GB de memória, né? Isso já se tornou comum. Mas antigamente, isso era um problema muito grande. Então a gente precisava sempre ponderar qual era o tipo de variável que a gente ia jogar na memória, exatamente para que a gente não consumisse toda a memória disponível no sistema. Imagine um computador de 32K de memória para você fazer um programa C. Então isso era muito importante naquela época. Até hoje é importante quando a gente trabalha com sistemas de tempo real e coisas similares. Porém, não é uma preocupação tão grave e tão grande como a preocupação que se tinha naquela época. Tá? Então perceba que o char ele ocupa apenas 1 byte de memória, tá certo? Lembrando que 1 byte são 8 bits. Tá? O inteiro são 2 a 4 bytes, tá certo? E o float 4 e o double 8 bytes. Tá? Você pode perceber que o de precisão dupla, que é o double, ele gasta o dobro de memória do de precisão simples, tá certo? E em média, o float gasta o dobro do inteiro e o inteiro gasta o dobro do caractere, tá certo? Na maioria dos computadores, esses 4 tipos de dados são nativos do hardware da máquina. Então, por que isso? Porque são os tipos mais comuns de serem trabalhados em qualquer linguagem de programação. Então nós temos instruções específicas do processador para executá-los, para deixá-los mais rápido. Mas no C tem um conceito muito interessante chamado void. E o void significa que ele não consome memória. Por que isso? A gente vai entrar naquela discussão, por que o zero é importante? Porque a gente tem algo para representar o nada. Tá? O C também precisa desse algo. E esse algo que representa nada é void. Quando a gente for trabalhar com funções, tá certo? A gente vai trabalhar com o conceito de void no nosso dia a dia. Mas por enquanto, guarde na memória de vocês que existe um tipo primitivo de dado em C, tá certo? Que ele não significa nada. Ele aponta para o nada, ou ele não significa nada, ou ele simplesmente ele é o nada, tá certo? Vamos guardar isso na nossa memória. Um conceito interessante também que a linguagem C possui é o conceito de qualificadores. Mas o que são esses qualificadores? Basicamente são 4, short, long, signed e unsigned, tá certo? E eles são utilizados durante o processo de declaração de variáveis, que nós vamos ver mais à frente, né? Como é que a gente declara variável, como é que a gente declara constante, como é que essas variáveis e constantes ocupam a memória do computador, tá certo? Mas esses qualificadores servem como modificadores do tipo padrão,
tá certo? E ele acrescenta características extras a esses tipos. Por exemplo, o short. Lembra que eu falei para vocês que o tipo inteiro ele pode ocupar entre 2 e 4 bytes? Então, se você utilizar o short, quer dizer que você não quer trabalhar com um inteiro em sua totalidade. Por exemplo, o inteiro pode ir até 64.000. Ele vai de menos 32.000 alguma coisa até mais 32.000 e alguma coisa. Tá? Então, se você não quer trabalhar com um número muito grande, porque na verdade a única coisa que você quer é contar de 0 a 100, você pode utilizar o modificador short. Isso quer dizer que ele vai gastar menos memória do computador, tá certo? Já o long, ele serve exatamente para o oposto. Ele vai utilizar no inteiro um pouquinho mais de bytes, e ele vai permitir que você consiga exceder um pouco o tamanho do valor do inteiro padrão, tá? Para acrescentar um pouco mais de bytes para você ter um número maior. Tá? Lembrando que todos esses qualificadores que eu estou falando aqui trabalham de forma diferente dependendo da arquitetura da máquina que você está trabalhando. Por exemplo, a arquitetura x86 que a gente está acostumado, que é Intel, AMD sucessivamente, vai funcionar de uma forma. Assim como a arquitetura RISC, que antigamente os macOS, MacBooks e companhia limitada utilizavam, também trabalham de formas diferentes. Já o conceito qualificador de signed e unsigned é interessante, porque às vezes a gente está trabalhando com valor numérico e a gente não quer trabalhar com dados negativos. Tá? A gente quer trabalhar apenas com valores positivos, de 0 até uma determinada quantidade. Tá? Então, se nós colocarmos na declaração da variável unsigned, algum tipo, unsigned int, unsigned long e assim sucessivamente, a gente está trabalhando apenas com dados positivos, ou seja, nunca naquela variável vai ter um dado menor que 0. Por definição, quando você declara uma variável do tipo numérica, ela é signed, então você não precisa colocar, tá certo? Agora, se você quiser trabalhar com valores sem sinal, aí você coloca o valor signed. Nos próximos 3 slides, nós vamos falar um pouco mais de exemplos que nós comentamos sobre os modificadores no slide passado. Vamos começar agora pelo tipo caractere, que sim, ele guarda um valor inteiro internamente e ele trabalha com esse número inteiro para representar um determinado caractere do nosso alfabeto. Mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos ter em mente que o char, tá certo? Ele utiliza 1 byte de memória para representar a informação. 1 byte são 8 bits, tá certo? 1 bit é a menor unidade que nós temos de representação de informação no computador. Nós já sabemos que o computador trabalha com o sistema binário, logo 1 bit pode assumir 2 valores, 1 ou 0. 1 byte tem 8 bits, como eu falei anteriormente. Logo, a nossa base é 2 e nós temos 8 bits de representação. 2 elevado à oitava, 256. Logo, um caractere pode representar até 256 tipos de informações diferentes. Tá? Quando você trabalha com caractere normal, ele pode representar valores entre 128 e 127. Lembrando que o 0 está no meio, por isso não é menos 128 a mais 128. Tá? Agora, se nós utilizarmos o modificador unsigned, quer dizer que nós não vamos trabalhar com a parte negativa desse número. Tá? Então, ele vai poder representar valores entre 0 e 255. Com relação ao modificador short, nós podemos utilizá-lo na frente de um número para dizer que ele vai representar menos informações. Então, por exemplo, o int nós havíamos dito que ele pode representar informações utilizando 2 bytes de memória ou 4 bytes de memória. No caso, se nós utilizarmos o modificador short, ele vai utilizar 2 bytes de memória, certo? Então, 2 elevado a 16, porque são 2 bytes, 8 vezes 2, permite que nós representemos informações entre menos 32.768 a mais 32.767. Lembrando, por causa do 0 esse número. O tipo unsigned vai pegar essa informação e vai dizer que você não vai querer utilizar a parte negativa. Perceba que agora eu utilizo unsigned short, quer dizer que você pode usar 2 modificadores ao mesmo tempo. Tá?
O short diz apenas que ele vai utilizar menos bytes de memória para representar um número. E o unsigned diz que ele não vai utilizar números negativos para representação. Logo, quando você usa o unsigned short para inteiro, ele vai permitir você trabalhar com valores de 0 a 65.535. Então, já conversamos um pouco sobre os números inteiros e sobre os dois modificadores unsigned e short. Mas como é que funciona, por exemplo, o modificador long? Se o short diminui a quantidade de bytes de consumo de memória, o long vai aumentar. Agora, perceba a diferença que um próprio número inteiro que começou bem pequeno, né, utilizando 4 bytes de memória ou 2 bytes de memória, dependendo. Imagine agora que ele consegue utilizar no mínimo 4 e no máximo 8. Isso tudo vai depender do tipo, da arquitetura do computador que você está trabalhando. Tá? Mas normalmente, por exemplo, no x86 a gente vai utilizar 8 bytes de memória. Verifique que o tamanho do número inteiro, né, torna-se muito grande. Né? Isso apenas porque eu coloquei o modificador long aqui. Né? Então, foi para 2 bilhões. Né? Entre menos 2 bilhões mais 2 bilhões. Agora, se eu utilizar o modificador unsigned sobre esse long, né, nós vamos trabalhar com valores entre 0 e 4 bilhões. Né? Então, utilizar os modificadores é muito importante, né, porque nós ganhamos a capacidade de trabalhar com valores maiores em memória. Tá? Provavelmente nos nossos exercícios você não vai perceber a necessidade de utilizá-los. Tá? Mas é bom que vocês tenham essa informação em mente caso vocês venham fazer algum sistema no futuro que necessite de cálculos matemáticos mais complexos ou números maiores. Saindo um pouco do universo de números inteiros, vamos entrar no universo de números reais. Não, eles trabalham basicamente da mesma forma, com uma pequena diferença. Os números reais têm uma coisa chamada mantissa. Mantissa, para quem não lembra, é a quantidade de casas decimais que você consegue, que você possui num número. Tá? Então, depois da vírgula. Tá? O float utiliza no mínimo 4 bytes, o double 8 bytes, mas você pode utilizar os modificadores para aumentar essa quantidade de bytes. Perceba que os números representados aqui são muito maiores, começam com no mínimo 38 casas decimais, podendo chegar a 4.932 casas decimais, e se você utilizar o modificador unsigned, pode dobrar esse número, tá certo? Então, os números reais, como eu falei anteriormente, eles são muito importantes quando você necessita trabalhar com uma precisão grande, né? Então, nos nossos exemplos a gente não vai precisar utilizar esse nível de precisão, mas nós vamos ter exemplos para trabalhar com pelo menos um pouquinho de casas decimais para que a gente saiba a diferença, por exemplo, entre um float e um double. Existe uma variação dos números. Bom, voltando um pouco ao tipo char, né, que eu comentei com vocês que ele é capaz de apresentar até 256 possibilidades. Há muito tempo atrás, quando os computadores ainda não tinham grande capacidade de memória, né, eles precisavam pelo menos ter uma forma de representar os caracteres, ou seja, alfanuméricos, o nosso abecedário, não, o nosso alfabeto, mais os números e alguns outros símbolos. Então, como o char é algo que só consegue utilizar 1 byte de memória, eu tenho uma limitação, né, de quantidade de informação que eu consigo representar com ele. Uma coisa que aconteceu foi um padrão, a criação de um padrão, que é o padrão ASCII, tá? O pessoal às vezes chama de ASCII-2, mas o nome mais comum é ASCII, que é o American Standard Code for Information Interchange. Significa o quê? Que existe uma tabela, uma matriz praticamente, no qual você consegue dizer para cada posição dessa matriz, que tem 256 posições, né, de 0 a 255, qual informação aquele ponto representa. Então, quando eu falei que o caractere nada mais é do que um número, significa que o C internamente, quando você digita, por exemplo, a letra A, né, ele vai guardar em memória um número 65. Tá? Como o tipo de informação que você diz que você está guardando é char,
O próprio computador sabe que quando você for buscar essa informação, ele não vai lhe dar o número 65, ele tem que lhe dar o que a posição 65 da tabela ACE guarda. Nesse caso, a letra A maiúscula, lembrando que o C diferencia maiúsculo de minúsculo. Tá? Nós vamos voltar a esse ponto novamente várias vezes, já falamos isso no primeiro vídeo. Tá? Então, retornando, o caractere tem a capacidade de guardar 1 byte, tá? 1 byte são 8 bits, ou seja, me permite representar 256 informações diferentes. Foi criado um padrão chamado ACE, que é nada mais uma tabela que tem 256 posições, e que cada posição dessa tabela guarda um caractere que o computador consegue representar. Tá? O caractere, que é o char, utilizado pela linguagem C, na verdade, quando você vai guardar a informação alfanumérica, ele guarda um número que representa cada caractere. Então, se você digitar o caractere A, em memória ele está guardando o número 55. Tá? Então, quando você buscar essa informação, ele sabe, bom, esse tipo é char, logo não é o número 65 que eu quero a posição 65 da tabela ACE, que no caso é a letra A. Tá? Então, deixem isso em mente, isso é importante. Nós vamos fazer alguns exercícios no futuro com relação a isso, ou seja, nós vamos brincar de criar variáveis do tipo char, colocar números nelas e verificar o que é que o computador mostra para você na hora de exibir a informação na tela. Então, para encerrarmos essa parte de tipo de dados, vamos falar rapidamente sobre a hierarquia quanto à capacidade de armazenamento. Né? Seguindo as setinhas, nós temos a quantidade maior de memória utilizada pelo long double, depois nós temos o double, o float, o unsigned long, o long, o unsigned int e o int. Tá? Lembrando que depois nós temos o char e, obviamente, o void, mas aqui eu coloquei apenas para valores numéricos.